Eu tenho um bate-papo especial agora, que é com o doutor Evaristo de Miranda. Então, você com certeza vai ter muito para usufruir deste momento, porque depois de 2 mandatos à frente da Embrapa Territorial, ele se despede lembrando de ações, dos projetos e do quanto a Embrapa Territorial se aproximou ainda mais do produtor, da população, especialmente nesse momento em que meio ambiente é tão discutido e as áreas de conservação, de preservação, de utilização do nosso território também são apresentados. Bom, hoje nós temos a satisfação de receber aqui, mesmo que à distância, mas ter esse bate-papo com uma pessoa de um conhecimento gigante, que eu tenho o maior prazer de conversar com ela, que é o doutor Evaristo de Miranda. Ele acaba de deixar a chefia da Embrapa Territorial. E nós vamos conversar, falar um pouquinho desse período de trabalho. Doutor Evaristo, boa tarde. Olá, para mim é um prazer estar com você aí, Fabélia, com o seu programa Sucesso no Campo. Estou aqui à sua disposição. Qual que é, para a gente fazer uma avaliação, como que você coloca aí esse período de 6 anos de trabalho à frente dessa Embrapa ali, que tem um departamento tão importante que é a territorial? Bem, a Embrapa ela tem um processo muito transparente, muito qualificado, né, que ela aperfeiçoou ao longo de décadas para escolher os diretores, os chefes dos seus centros de pesquisa. É um processo público, tem várias etapas, a pessoa tem que se qualificar, etc, etc. Mas, no fundo, a pessoa é aprovada, mas também é aprovado um plano dela para aquele centro. A pessoa fala, olha, o centro está na situação A, e eu pretendo, nesses anos, levá-lo para a situação B. Então, ele é avaliado tanto pela capacidade de diagnóstico da situação A, se ele está vendo mesmo qual que é a realidade do centro, e segundo, o que ele está propondo, se é factível, se é importante, se é relevante. Isso nos três níveis. No nível científico e tecnológico, como é que ele vê a situação e que avanços científicos ele se propõe fazer. Na parte também da administração, da gestão dos recursos, das pessoas, dos meios, dos equipamentos, etc. E terceiro, na parte de negócios, de atendimento ao agricultor, à agricultura, enfim, ao setor ao qual ele está mais ligado. Então, na realidade, essa sua pergunta, qual avaliação eu faço, é uma avaliação do meu plano de trabalho também. Quer dizer, eu propus um plano há 6 anos atrás, que tinha alguns objetivos. Então, a primeira coisa que você pode olhar agora é ver se eu cumpri, se eu consegui realizar esses objetivos. Eu acho que sim. E os principais objetivos que eu realizei foi uma unificação do trabalho da Embrapa nessa área territorial, nessa área do uso e ocupação das terras no Brasil, nessa área da dinâmica do uso das terras, da dinâmica tecnológica da agricultura brasileira. Conhecer esse mundo rural. Nós tínhamos várias iniciativas na Embrapa, tinha 2 centros mexendo com isso, a Embrapa Monitoramento por Satélite, o Serviço de Gestão Territorial, havia ainda um grupo de inteligência territorial, enfim, eu unifiquei, trabalhei com a equipe, unificamos tudo isso num único centro hoje, que é a Embrapa Territorial. Então, a gente estava vivendo institucionalmente um período que foi de muita divisão, até por razão de gestores mesmo, e agora nós vivemos um período de unificação, de grande unidade no grupo. Isso acho que foi um avanço importante para a instituição e para atender as demandas, né? E o segundo, eu queria colocar o centro próximo, de novo, da sua vocação, que era atender o agronegócio, atender a agricultura brasileira, os problemas da agricultura brasileira, ajudar a agricultura brasileira. Então, nesse meu período, houve uma reaproximação muito grande do nosso centro, das organizações de produtores rurais, de cooperativas, de associações de produtores, de programas de governo voltados para a agricultura. Enfim, nós temos aí dezenas de exemplos de projetos que nós desenvolvemos em todo o Brasil, na Amazônia, no Nordeste, na Pampa, na Mata Atlântica, enfim, então, com as mais diversas cadeias, trigo, milho, soja, algodão, etc., em todo o país. Então, foi um período assim, bastante produtivo, né? Com alguns destaques assim, que tiveram uma relevância nacional e até internacional no que nós fizemos.
Nessa relevância internacional, eu acho que a gente pode até falar daquela, vamos dizer assim, aquela pizza que ficou bem conhecida ali com as demarcações do uso da ocupação das terras, uso e ocupação das terras, porque a Embrapa fez, a NASA foi lá e ainda deu 0,2% a mais do que a Embrapa tinha colocado como reserva, como preservação das matas nativas. Isso aí deu uma credibilidade muito grande e deu um orgulho muito grande também para quem está na área do agronegócio. Esse é um trabalho que é um processo, sempre que ele é muito dinâmico, né? Ele utilizou o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Os primeiros resultados saíram quando a gente já tinha uns 60% dos produtores cadastrados. Depois a gente veio atualizando. A última atualização, que foi feita com os dados até março deste ano, não é? E também incluiu os dados do Censo Agropecuário. Hoje a gente tem esse queijinho aí, essa pizza muito bem definida. 66,3% do Brasil está dedicada à preservação da vegetação nativa. Ou seja, 2/3 do país está com vegetação nativa. Pode ser floresta, pode ser campos, pode ser pampa, caatinga, etc. Mas é impressionante o que o Brasil preserva. Só que desse total do Brasil, 33,2% são os produtores rurais. Quer dizer, os produtores rurais em terras privadas preservam de 1/3 do país, quer dizer, 33,2%. É uma coisa impressionante. São 2,8, né? Ou 2.800.000 quilômetros quadrados, 2.800.000 quilômetros quadrados, que são preservados pelos 6 milhões de produtores rurais do Brasil, nas suas terras, em terras privadas, na imensa maioria. Essa área que eles preservam, para se ter uma ideia, nós temos no mundo 195 países, 186 países são menores do que a área que os agricultores brasileiros preservam. 186? Eles têm áreas individualmente, né? Individualmente, eles têm áreas menores que a área que os produtores rurais brasileiros preservam, em terras privadas. Aí, quando você agrega isso às áreas em terras públicas, que são os parques nacionais, as estações ecológicas, as terras indígenas, etc., as áreas protegidas do Brasil, é que a gente chega nesse número dos 66,3%. Então, o outro resultado disso é que, na média, o produtor rural brasileiro preserva 49,5% do seu imóvel. Quer dizer, metade do seu imóvel ele não usa. Na Amazônia, mais até, né? No sul, sudeste, menos, no centro-oeste. Mas na média nacional, a média dos 6 milhões é o único produtor do mundo que só usa metade das terras que ele tem, a outra metade ele dedica à preservação da biodiversidade, da vegetação nativa, né? Então, é uma contribuição gigantesca, porque essa terra tem valor, né? A gente sabe quanto vale um hectare, não é? Em Sinop, quanto vale um hectare em Jataí, quanto vale um hectare em Cristalina, etc. Então, quando você faz o cálculo, como a Embrapa territorial tem os dados das áreas dedicadas à reserva legal, APP, imóvel por imóvel, município por município, e sabemos o valor da terra nesses municípios, quando você faz um cálculo disso, um valor mínimo, um médio e um máximo, hoje os produtores rurais imobilizam do seu patrimônio fundiário, quer dizer, daquilo que eles compraram 1.000 hectares em Sinop, só pode usar 200. 800 tem que ficar para reserva legal, certo? Então, mas ele comprou, ele pagou tudo aquilo. Então, hoje o patrimônio fundiário imobilizado nos imóveis rurais brasileiros, pelos produtores para preservação, é da ordem de 3 trilhões de reais. Né? 3 trilhões de reais. Então, cabe a pergunta aqui, encerrando, foi um pouco longo, mas assim, que categoria profissional no Brasil dedica do seu patrimônio privado 3 trilhões de reais à preservação ambiental? Os médicos fazem isso? Os advogados brasileiros dedicam 3 trilhões do seu patrimônio privado para a preservação ambiental? Os militares, os pesquisadores, os jornalistas? Ninguém. Quer dizer, não existe nenhuma categoria que chegue perto, né, do que faz os agricultores pelo meio ambiente. Por isso que é um pouco triste ver gente criticando o agricultor como sendo inimigo do meio ambiente, falando mal do produtor rural, quando na realidade não há ninguém no país
que chegue perto dos produtores rurais em matéria de preservação do meio ambiente, de pôr recurso, tempo, dinheiro, porque eles cuidam dessas áreas, fazem cerca, mantêm acero, fazem vigilância para não roubarem a madeira, enfim, eles gastam ainda aí coisa de 15 bilhões por ano para manter todas essas áreas. Né? Então, acho que esse foi um trabalho muito relevante que a Embrapa Territorial fez e vai continuar fazendo. Bom, eu acho que nenhuma categoria profissional faz isso e nem em lugar nenhum do mundo. Ainda tem esse detalhe. Agora, no início aí do nosso bate-papo, um assunto que foi mencionado aí, e eu quero saber assim, como é que foi lidar com isso? Foi aquele momento porque você pegou esse trabalho de chefia ali na gestão, com governos diferentes, com visões diferentes. E como é que foi lidar com isso? Eu acho que a Embrapa é um instrumento estratégico do Brasil, né? Toda a proporção guardada, né? Toda a proporção guardada, o orgulho que os norte-americanos têm da NASA, os brasileiros têm da Embrapa, né? A empresa estatal que mais os brasileiros se orgulham, né? Ela é um instrumento de Estado, né? Claro que os governos têm suas prioridades, a gente tem que se adaptar, tem que ajudar, né? Os governos enfrentam circunstâncias diferentes, então você tem que ajudar nas circunstâncias de cada governo, né? Mas nós somos um órgão de Estado. Eu, pessoalmente, tenho fotos com o presidente Figueiredo, e do Figueiredo para cá eu tenho fotos com todos os presidentes da República, trabalhando com todos eles, sem exceção. Aí tem um que acha, não, mas ele era amigo do Lula, né? Não, mas ele é o guru do Bolsonaro, não, ele era o não sei o que do Fernando Henrique, não, mas ele era o amigo do Sarney, andava com o Sarney para cima e para baixo. Quer dizer, isso é uma visão muito limitada que as pessoas têm, né, no Brasil, de não entender essa diferença entre governo e Estado. A Embrapa é um órgão de Estado, né, como o Itamaraty, né, como a Defesa brasileira. Nosso interesse é o Brasil, e é claro que os governos foram eleitos, têm que ser respeitados, eles foram democraticamente eleitos, e você trabalha com as prioridades deles. Eu nunca tive muita dificuldade com isso nos governos, né? Você tem de alguns fora do governo que fazem interpretações delirantes, mentiras, calúnias, falam mó absurdas, às vezes, sobre coisas que não tem a menor ideia, né? Mas a Embrapa, como um todo, ela sempre foi muito respeitada pelos governos, e acho que contribuiu e contribuirá sempre com eles, mas é um órgão público. Então, por exemplo, eu trabalhei com a ministra Cátia Abreu, trabalhei com o ministro Blairo Maggi, trabalhei com a ministra Tereza Cristina. Tenho o maior apreço pelos três, creio que eles também gostam muito de mim, a gente se dá super bem, são pessoas que têm outros perfis diferentes, de origens diferentes, regiões diferentes, né? Etc., e que fizeram gestões diferentes também no Ministério, né? Então, a Cátia Abreu deu muita prioridade para o Matopiba, por exemplo, a gente se envolveu muito com a agricultura no Matopiba, né? O ministro Blairo Maggi, entre outras coisas, ele deu muita prioridade também para a infraestrutura, né? Para a questão realmente de toda a logística, né? Da macrologística da agropecuária, não é? A ministra Tereza Cristina, né? Trouxe o tema da sustentabilidade muito forte para o seu ministério, né? E também o tema da defesa sanitária, enfrentou aí um contexto que não foi muito fácil com a pandemia, né? Então, claro, cada um tem um estilo, a gente tem que se adaptar, mas um centro como o nosso, é difícil que ele não seja utilizado pelo governante. O governante precisa dos nossos dados, precisa das nossas informações, eles nos trazem problemas e a gente apresenta a solução. Essa semana, eu não vou dizer quem, mas alguém falou para uma outra pessoa que estava lá, falou assim, olha, a Embrapa Territorial nunca traz problema para nós, só traz solução. Nunca vieram aqui trazer um problema para a gente. Então. Eles trazem soluções para os problemas, para as demandas. Acho que tem que ser assim mesmo, que tem que trabalhar, né? Bom, aqui daria para a gente continuar a conversa aqui por muito tempo, mas agora a gente está chegando aí com um ano novo. E eu sei que o seu trabalho também vai se estender em outras áreas. E essa história toda de ano novo tem aí algumas informações extras. Eu acho interessante nessa época do ano, agora na passagem do ano, que milhões de brasileiros, né, milhões de vezes até por dia, como se eles fossem agricultores, né,
como eles fossem agricultores, os paulistanos, os cariocas, os gaúchos, etc., eles falam assim uns para os outros, feliz colheita, né? Feliz colheita nova. Eles ficam se desejando feliz colheita. Isso porque a palavra ano, em latim, significa colheita. Textualmente, colheita. Colheita é anos, com 2 N's, certo? Da deusa Anona. Ano-na. Ano-na. E é claro, porque como a agricultura seguia os ritos cósmicos, né? O ano começava na primavera, né, com o plantio, acabava na colheita. Então, quando você está dizendo feliz ano para alguém, você está dizendo feliz colheita. Né? Então, veja como o agro está presente no nosso calendário, né? E presente aqui no nosso caso, porque a passagem do ano coincide mesmo com a época da colheita. O Brasil está se preparando para mais um recorde histórico, né? De mais de 290 milhões de toneladas de grãos, né? Recorde também em algodão, em várias áreas, né? Então, é uma agricultura que produz riqueza, que não para de progredir, né? E a passagem do ano nos lembra isso, que o tempo da colheita. E se você colhe é porque você plantou, porque você cuidou, né? Se São Pedro não criar nenhum problema para o milho aí da segunda safra, nós vamos ter um aumento na produção de milho no Brasil da ordem de 30%, tanto que o preço já está começando a cair do milho, né? Isso vai ajudar no preço do frango, da carne, até para reduzir um pouco a alta de preços que está por aí, né? A soja também, nessa safra agora, ultrapassou a área de 40 milhões de hectares em soja, né? E a produção agrícola, de 2020 para 2021, ela está crescendo 15% de um ano para o outro, né? Eu até brinco dizendo, já pensou se não tivesse as mudanças climáticas, hein? Quanto que a gente ia estar crescendo? Porque está crescendo desse jeito todo ano com as mudanças climáticas, né? Já pensou se não, hein? Ia ser uma maravilha, né? Com certeza. Doutor Evaristo, eu quero agradecê-lo. Eu fico muito honrada de tê-lo aqui, da gente ter esse contato tão fácil. E tem um detalhe, o contato continua, tá? Não é só com o chefe, não. Continua com o doutor Evaristo e a gente vai incomodá-lo muito. Eu agradeço, mas olha, trabalhem com o Gustavo Spadotti, que está assumindo a chefia agora a partir de janeiro. É um colega com muita experiência, um agrônomo, trabalhou na Amazônia, foi um dos responsáveis ali pela soja, pela sustentabilidade da agricultura no Amapá, trabalhou em Roraima. Ele é de São Paulo, ali de Botucatu, uma família também que tem tradição no campo. Enfim, é um técnico muito qualificado. Apresentou um plano de trabalho também, não é vontade só pessoal, né? É um plano. A Embrapa, quando define um diretor, está definindo também um plano. Ela está aprovando aquilo que ele está propondo para os próximos anos. Então, como ele mesmo tem falado, será a mudança na continuidade. Então, ele vai promover mudanças e continuar também dando continuidade naquilo que é relevante. Eu que agradeço e desejo a todos uma feliz colheita, um feliz ano. Que Deus abençoe a todos nós. Um abraço, doutor Evaristo. Amém.